Olá pessoal, tudo bem? Esse é o programa Reflexões em mais uma edição. O programa Reflexões vai ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas, canal 10.3 da sua televisão. TV Quirimurê. Se preferir, baixe o aplicativo da TV Quirimurê e assista ao vivo pelo celular. O programa Reflexões é uma produção independente do site Nordeste novaidentidade.com. Antes de revelar meu entrevistado, eu quero aqui ler, eu vou ler, porque o currículo dele é muito grande, não tem como memorizar, mas aqui, estou com uma pessoa que é formada em administração, tá? E gestão esportiva, que foi campeão gaúcho 2 vezes, campeão carioca, campeão baiano 2 vezes, campeão nordeste 2 vezes, campeão da Copa do Brasil 2 vezes, gestor esportivo, ex-presidente do Clube Ipiranga e comentarista esportivo da TV Aratu. Gente, ao meu lado, nada mais, nada menos do que Emerson Ferretti. Emerson, muito bem-vindo, muito obrigado por sua presença aqui, né? Abrilhantando ainda mais o nosso programa. A câmera é sua para falar com o nosso telespectador. Obrigado, eu que agradeço o convite, a oportunidade de bater esse papo sobre futebol, sobre carreira. É sempre muito bom e prazeroso, né? Falar sobre o que a gente vivenciou a vida toda, né? Então, estamos aí à disposição. O mais importante de tudo isso, e eu gosto de contar história, é que você é uma história viva, é uma lenda viva. E que saudades, viu? Porque você passou pelo Bahia e eu queria muito que o Bahia tivesse você por alguns momentos de novo, para não sofrer tanto como a gente está agora na segunda divisão. Mas, anyway, vamos lá. Emerson, conta um pouco como é que nasceu essa coisa de ser goleiro. Bom, eu comecei muito jovem, né? Sim. Ainda criança. Eu sou de Porto Alegre e eu tenho um irmão que é 2 anos mais velho do que eu. E o que despertou isso em mim foi o fato dele ter entrado, na época com 9 anos de idade, ele ter entrado na escolinha do Grêmio. Sim. E durante um ano eu acompanhei meus pais, né, levar todo final de semana meu irmão para jogar, né, no Grêmio, lá no Estádio Olímpico, pela escolinha. Então eu fiquei durante um ano na tela lá, observando tudo. E eu não sei o porquê, mas no ano seguinte eu pedi para entrar também, que eu queria fazer parte, queria entrar na escolinha, mas tinha um detalhe, eu queria ser goleiro. Eu entrei no futebol, porque até então era só aquela brincadeira de criança, e eu nem era tão apaixonado assim por futebol, mas o futebol entrou na minha vida com 8 anos, quando eu entrei na escolinha do Grêmio, e a partir daí eu não saí mais de dentro do Grêmio. Nossa. Né? Foram 15 anos dentro do Grêmio, dos 8 aos 23. Então eu passei todas as categorias de base do Grêmio, fui convocado várias vezes para a seleção brasileira de base, me profissionalizei no Grêmio, com 20 anos já era o goleiro titular da equipe principal do Grêmio, e aos 23 anos eu saí para o Flamengo e segui meu caminho em outros lugares, até parar aqui na Bahia. Agora, uma pergunta, uma curiosidade. A profissão de goleiro surgiu na sua vida porque você era mal das pernas ou porque você realmente gostava de estar no gol? Nesse caso, as duas coisas são verdadeiras, né? Primeiro que eu não sou bom com os pés, nunca fui. Né? Se dependesse do meu talento com os pés, eu não teria sido um jogador profissional. Mas não foi isso que determinou minha ida para o gol. Isso. Né? Na verdade, a posição sempre me fascinou. Eu costumo dizer que o meu tesão no futebol era ser goleiro. Sim. Não era nem o jogo, né? Porque todo mundo gosta de jogar futebol com os pés. Eu gostava de ser goleiro. Né? E graças a Deus, dentro do futebol existe uma posição, né, que eu encaixei bem, né? Eu gostava de vôlei também, então goleiro com um jogador de vôlei até é muito similar, né? Pelo fato de jogar com as mãos, a defesa, né? E aí eu sempre fui goleiro. Com 8 anos de idade eu pedi para entrar como goleiro. E em momento algum pensei na possibilidade de mudar
essa escolha, né? Entendi. E, mas se você falou que começou cedo na escolinha do Grêmio, como é que você vê hoje? Porque assim, a gente tem muitos garotos, né, muitos jovens querendo trilhar esse caminho do futebol como uma carreira profissional. E às vezes está numa escolinha de bairro, ou então numa escolinha ali no campo da praia, treinando com alguém que se diz treinador. E a gente não consegue enxergar um futuro para essa criança. Mas qual é o caminho? Qual é o primeiro passo? Bom, Especialmente aqui na Bahia, que a gente não tem muitas opções, né? Antigamente tinha muito o jogo na rua, né? Sim. Então, qualquer espaço você via crianças jogando futebol. Eu joguei muito em calçada lá em Porto Alegre, né? Verdade. Nas calçadas mesmo, eu e meu irmão. A gente tinha uma bola, qualquer lugar era lugar para a gente bater bola. Sim. Eu ia para o gol e ele ficava chutando em mim, né? Era a dinâmica. Né? Hoje em dia a gente não vê tanto isso, né? Os espaços públicos assim diminuíram, então ficou muito mais a questão de escolinhas, né? De alguns projetos que proporcionam à criança a jogar futebol. Né? E se questiona muito isso, até porque se perdeu a ludicidade, né? A brincadeira. Uhum. Né? Desde pequeno já tentam lá treinar o passe correto. Nananana. Se questiona muito isso, porque existe uma fase da criança que é importante deixar solto, né? Deixar brincando. Que daí que sai a genialidade, né? O improviso. Né? Mas o futebol mudou muito. Né? Na verdade, a vida, né? De lá para cá, isso foi quando eu entrei no Grêmio, era 1980. Né? São mais de 40 anos atrás. Sim. Né? Mudou muito tudo. O futebol hoje virou um grande negócio. Então, desde pequeno, os clubes, as escolinhas já visam, né, lucro, já visam o olho naquela criança que pode, no futuro, gerar, né, um retorno financeiro. Né? Tem tudo isso. Mas sempre foi muito difícil porque é o sonho da maioria dos garotos se tornar um jogador de futebol, né? Sim. Sempre foi, e eu acho que cada vez mais pela glamourização que ficou, né? Sim. Hoje a gente está sempre vendo o topo da pirâmide, que são assim salários milionários, né? As pessoas, os jogadores de futebol viraram estrelas mundiais, né? Os maiores viraram estrelas mundiais. Então toda criança vê muito isso e deseja chegar lá. Né? Não é a realidade da maioria, mesmo muitos que conseguem se tornar jogador de futebol, não é a realidade. A gente tem pesquisas aí que comprovam isso, né, inclusive da própria CBF, que comprovam que isso realmente é o topo da pirâmide. Menos de 1% dos atletas profissionais que conseguem um sucesso e realmente um retorno financeiro a ponto de dar uma tranquilidade aí até para as gerações futuras, né? A maioria dos atletas rala muito. E desde pequeno é muito complicado por conta dessa competitividade, dessa concorrência. Né? Então, por exemplo, eu era goleiro, você não tem ideia a quantidade de garotos que tentaram entrar no Grêmio para estar no meu lugar, para me tirar de lá e ocupar o meu lugar, porque eles queriam ser goleiro do Grêmio. Né? E eu estava lá, então eu tinha que competir o tempo todo. É a competição o tempo todo, não é só quando a gente entra em campo para ganhar do adversário. Entendo. É competição no dia a dia com os próprios companheiros para poder estar no time titular. É competição no dia a dia com os garotos que vêm fazer avaliação para tentar entrar no seu lugar. Então a gente aprende a ser competitivo desde pequeno, né? E é uma necessidade, precisa, porque se você não for competitivo, você não consegue alcançar os objetivos, né, dentro do esporte. Quero fazer um comentário e voltar. Por exemplo, você falou que a rua é um ambiente natural para a produção desse talento desse jogador. Foi isso que aconteceu com você? É isso que deveria acontecer com esses garotos que já estão sendo treinados em escolas de futebol? Eu acho que a escola de futebol pode mesclar isso, né? Sim. Pode também trazer, logicamente, né, a metodologia de trabalho, de movimentos, tudo isso, mas também trazer a parte lúdica, né, de espontaneidade, não cortar isso tão cedo. Algumas até conseguem, ou tem dentro do escopo de trabalho isso, né?
porque é importante. Porque na rua você está jogando, daqui a pouco a bola pega numa pedra, desvia. Isso faz com que também você acaba trabalhando a sua percepção, a sua técnica, né? Porque as dificuldades são diferentes, né? Então isso é importante. Aí hoje na escolinha você tem, na maioria pelo menos, né, são grama artificial, que é perfeitinho, que é o que você vai encontrar se você for um jogador profissional, ok. Mas você perde um pouco essa situação do inesperado, né? Que acontece quando você joga na rua, né? Você acha que isso interfere na produção de jogadores profissionais? Porque a gente já não vê tanto jogador com talento assim, né? Alguns têm, outros talvez não, na né? arte, né? E ficamos presos ao Neymar. Na arte do improviso e cada vez mais até os clubes, né? As suas categorias de base, já existem treinamentos que vão colocando os atletas muito engessados dentro de uma parte tática, né? Então tira um pouco da liberdade, né? Porque, opa, eu não posso avançar tanto porque dentro do esquema tático eu preciso ficar aqui, né? Tira um pouco, né? É uma questão a ser pensada, né? Eu entendo que o futebol mudou muito, né? Tudo mudou, da minha época de garoto mudou, até mesmo eu encerrei a carreira em 2007, né? De lá para cá o futebol mudou quase que completamente, não só dentro de campo, os treinamentos, mas também fora de campo, tudo que, por exemplo, o Bahia, que foi um clube que eu fiquei 6 anos, Sim. Hoje é um clube completamente diferente da minha época, né? Então se mudou muito, até mesmo os estádios, né? Então a gente tem que ir se adaptando às mudanças, né? Mas algumas coisas precisam ser questionadas, né? Porque nem tudo que se fazia também pode ser perdido, né? Agora, para esse garoto que está querendo ser um jogador profissional, você aconselha ele participar da escolinha, participar da Copa, da Copinha, né? A Copinha é importante na vida do jogador. A Copa São Paulo? A Copinha, na verdade, Copa quem São participa já são os clubes, né? Então, e a Copa São Paulo são para garotos de 18, 17, 18, 19 anos. Hoje em dia, garotos nessa idade já tem que estar dentro de um clube. Já tem que estar dentro de um clube. É muito difícil um garoto hoje de 18 anos que não estiver dentro de um clube se tornar um jogador profissional. Não que seja impossível, pode, mas é muito mais difícil, né? Os clubes grandes hoje em dia nem procuram mais garotos de 18 anos na rua. Procuram de 14, 15, 13 anos, nessa faixa etária, que é o tempo para trazer e para preparar o garoto fisicamente, taticamente, todo um preparo, né? Com 18 anos já parte do princípio que ele já tem que estar quase pronto, né? Então você pegar um garoto de 18 anos até dar o tempo dele preparar, muito clube nem tem nem paciência para isso. Tá bom. Eu quero falar um pouquinho aqui dos seus títulos e depois a gente entra num assunto um pouco mais sério, Bahia e Vitória, Campeonato Baiano. Você é comentarista, eu tenho que aproveitar a sua estada aqui no nosso programa, né? Então, assim, campeão gaúcho, como é que foi essa experiência? Eu subi muito cedo. Primeiro que eu fui multicampeão gaúcho na base, né? Eu tive a felicidade de, quando era juvenil, ter campeão gaúcho, quando era sub-20 também, campeão gaúcho muitas vezes, né? Sempre na briga com o Inter, né? Mas eu subi com 17 anos, eu já fazia parte do time principal do Grêmio. Eu já era o terceiro goleiro do time principal, com 17 anos. Numa época que goleiro jovem não jogava, era visto, assim, existia uma ideia de que goleiro para jogar precisava ser experiente. Só que experiente era ser velho, né? 24, 25 para cima, em diante. Tem isso na profissão de goleiro? Porque tinha naquela época, né? A ideia de que, por ser uma posição com muita responsabilidade, precisava ser alguém experiente. Sim. Só que a ideia de experiência vem com a vivência, né? Então você pode ter 19 anos e ser muito experiente de acordo com o que você já vivenciou, né? Isso. Mas naquela época não. Então o Taffarel veio quebrar isso, né? O Taffarel com 20 anos se tornou goleiro titular do Inter e veio quebrar isso no futebol brasileiro nos anos 80. E assim, foi ao nosso lado, porque eu acompanhei tudo isso, né? Esse surgimento do Taffarel.
E eu, dentro do Grêmio, com 20 anos, também já era o goleiro titular do Grêmio. Eu, dentro do Grêmio, quebrei isso também, né? Dessa coisa do goleiro jovem, né? Eu estreiei e não saí mais do time, né? Com 20 anos de idade. E então eu tive a felicidade de ser várias vezes campeão gaúcho, Sim. mesmo com 17, 18 anos, pelo profissional. Campeão da primeira Copa do Brasil, em 89, né, quando foi criada, o Grêmio foi campeão. Eu era do elenco profissional, não joguei, mas eu era do elenco. Então eu tenho 3 Copas do Brasil, 3 títulos, né? E tem da primeira, né, que o Grêmio fez. E o Grêmio era sempre foi uma equipe multicampeã, né? Eu tive a felicidade de crescer dentro de um clube grande, né? Um clube que sempre foi considerado um dos maiores do Brasil, né? E quando eu fui titular do Grêmio, eu fui titular durante 1 ano e meio, né? E eu tive 2 lesões muito graves, né? Que foram isso que me tiraram do time e depois acabaram fazendo com que eu saísse do clube, né? Do Grêmio, por conta de 2 fraturas na perna, né? 2 fraturas em sequência que me deixaram 2 anos à margem, né? No departamento médico, né? Recuperando. Então isso foi um break, aí, uma quebra na minha sequência, assim, que eu estava já muito jovem, sendo até observado para a seleção brasileira, e eu precisei me recuperar para depois, e isso deu espaço para o surgimento do Derlei, Sim. que depois fez história no Grêmio, né? E quando eu fiquei bom, a solução foi sair para procurar meu espaço em outros clubes, né? Entendi. Bom, você já falou da Copa do Brasil, né? Copa do Nordeste. 2 vezes campeão. A Copa do Nordeste foi muito especial, né? Primeiro porque os 2 títulos que o Bahia teve, 2001 e 2002, e que eu participei, para mim, de todas as 19 edições da Copa do Nordeste, foram os dois maiores campeonatos. Sim. Porque, primeiro que o regulamento projetava pontos corridos na primeira fase, então todos os clubes jogavam contra todo mundo. Para a competição houve uma mobilização. Então foram 2 competições em que a gente teve o tempo todo estádios lotados, televisionamento, que hoje é muito comum, né? Qualquer competição passa para o Brasil todo. Mas naquela época, 20 anos atrás, era bem mais raro. Sim. Né? O Campeonato do Nordeste, até o nome era diferente, né? Porque foi Campeonato do Nordeste. Então a gente tinha TV, estádios lotados, patrocinadores investindo na competição, e o Bahia foi campeão das 2 edições com esse formato, que talvez, como eu falei, né? No meu entendimento, foram as 2 maiores competições. Sim. Da Copa do Nordeste, e a forma como a gente foi campeão, né? Em 2001 a gente foi o primeiro título do Bahia, então era um título que o rival Vitória já tinha e o Bahia não, né? E então para o torcedor do Tricolor foi muito importante. E em 2002 foi o Bavi que decidiu, né? Então você ser campeão em cima do rival, lá no Barradão, né? Porque a decisão, o jogo final foi lá. E eu era o capitão do Bahia. Eu levantei o troféu de bicampeão do Nordeste dentro do Barradão. Isso para mim Uma honra muito grande. É uma honra muito grande. Para a torcida do Bahia foi um título também muito comemorado, né? E para o clube também. Foi muito bom ser campeão do Nordeste, né? Foi para o clube, foi muito bom, e para mim, para consolidar uma história dentro do clube, também foi muito importante. É isso aí, pessoal. O programa Reflexões vai fazer uma pausa rapidinho, né? Nós estamos aqui num bate-papo com Emerson Ferretti. Ele está contando um pouco aqui da história da vida dele, como é ser goleiro. E a gente vai falar daqui a pouquinho Bahia e Vitória, Campeonato Baiano, administração, enfim, é isso aí. Fique com a gente, daqui a pouco a gente volta. Olá, pessoal, bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões,
O programa Reflexões vai ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas, canal 10.3 da sua TV Quirimurê. Se preferir, baixe o aplicativo da TV e assista ao vivo tudo que está acontecendo aqui no programa. Ao meu lado, Emerson Ferretti, ex-goleiro do Bahia, campeão de muitos títulos aqui em nosso país, e a gente vai continuar aqui com ele falando de esporte. Emerson, fala pra gente a importância do goleiro dentro de um time, se você já tomou um frango, como é que esses meninos que estão chegando aí querendo ser goleiro, o que é que eles têm que fazer? Eu costumo falar que o goleiro é a posição mais bonita do futebol, né? Mas lógico, eu falo em causa própria. O ouvido dele também tem que aguentar muita coisa. E assim, o goleiro por muito tempo não foi muito valorizado, né? E, na verdade, no futebol, sempre quem faz gol é mais valorizado, é mais idolatrado. Isso. Mas o goleiro tem uma função tão importante quanto quem faz gol. Sim. Né? Porque ele evita gols, né? Sim. Então, se o goleiro tiver um bom goleiro que não tome gol lá atrás, só precisa fazer um. Né? Então, facilita muito a vida, né, do time, um bom goleiro que evite o time de tomar gols, né? E hoje em dia os goleiros já estão mais valorizados, né? Até mesmo o próprio futebol mudou, então a participação do goleiro dentro do jogo hoje já com os pés, o jogo com os pés, enfim, já participa de outras situações dentro do jogo que antigamente não participavam. Então ganhou em importância, ganhou em reconhecimento, ganhou em valorização. Ganhou dinamismo. Exatamente. E eu fico muito feliz, né, com a posição estar sendo reconhecida, né? Porque até na hora de renovar o contrato era muito mais difícil para os goleiros, né, conseguir um salário melhor, um salário bom do que quem fazia gol, né? Sempre foi valorizado. Em relação a frango, não tem goleiro que não tenha tomado os seus, né? A gente estava falando. Qual foi o momento mais marcante? A gente até estava falando anteriormente ali, né? Erros vão acontecer o tempo todo, porque futebol é um jogo de erro, né? O tempo todo acontece erros de passe, erros, enfim. Para o goleiro, quando existe o frango, quando você erra, né? O importante é que esse erro seja amenizado. Como é que acontece, como é que se ameniza o erro do goleiro? O time ganha, por exemplo, você toma um gol que você falha, tá 1-0, mas o time vai lá e vira o jogo para 2-1, o seu erro é amenizado, porque o torcedor sai feliz porque o time ganhou. Vai falar que o goleiro falhou, mas está feliz. Quando você erra e o time perde, o time não te ajuda, e perdeu por conta daquela falha, o erro fica mais evidenciado. Marca o erro exatamente, né? Ou quando o erro acontece, o time perde e ainda é desclassificado de uma competição por conta daquele erro. A carreira pode ficar marcada, né? Então você precisa ter sorte também, mesmo quando erra, né? Porque os erros vão acontecer. E o mais importante é que assim, os acertos sejam infinitamente maiores. Porque quando aconteceu o erro, né, muita gente vai dizer assim, não, ele já acertou tanto. Né? Então, errar uma vez, ok, porque são seres humanos. Ele dormiu ali. Exatamente. Dormiu. Mas qual foi o momento mais marcante de sua carreira? O momento mais marcante foram momentos felizes, né? Na verdade, eu tive vários, né? Mas eu posso, sem dúvida nenhuma, escolher a final da Copa do Brasil de 1999, quando eu jogava pelo Juventude, e a gente jogou a final no Maracanã com 105 mil pessoas, né, contra o Botafogo. Então a gente foi campeão da Copa do Brasil dentro de um Maracanã com mais de 100 mil pessoas, só botafoguenses. Tinha uma meia dúzia de gaúcho lá, pintado de verde num cantinho, que a gente nem conseguia ver direito, mas foi muito impactante, né, jogar com mais de 100 mil pessoas e ser campeão no Maracanã, que é um estádio que tem uma história e um simbolismo muito grande no futebol mundial. Né, ser campeão lá dentro de uma competição nacional dessa forma. E a minha atuação também foi muito importante, porque o jogo foi 0-0, era um resultado que dava o título ao Juventude, e assim, a minha participação foi importante
para que ficasse 0-0. Então isso tudo marcou muito. Realmente posso contar como um ápice dentro da minha sua carreira e também o prêmio conquistado aqui no Bahia em 2001, que foi a Bola de Prata, né, que é um prêmio que é dado aos melhores de todas as posições, né? Então em 2001 eu fui o melhor goleiro do Brasil, jogando pelo Bahia, concorrendo com gente grande, né? O que me orgulha muito, né? E concorrendo com todas as feras que estavam no Brasil. Aqui o Marcos no Palmeiras, o Rogério no São Paulo, o Júlio César no Flamengo, o Dida no Corinthians. Todo mundo estava na atividade aqui no Brasil e eu acabei superando todos e jogando pelo Bahia, né? Então, isso me orgulha muito, me deixou muito próximo da seleção brasileira, Sim. O que me deixaria muito mais orgulhoso ainda de poder ir para a seleção jogando pelo Bahia, né? Eu acho que seria uma festa muito grande, assim, um prêmio para o clube, para a torcida, ter um jogador na seleção brasileira novamente, né? Nos anos 2000 para cá. Porque de lá para cá o Bahia, infelizmente, nunca mais teve ninguém convocado, nunca mais teve ninguém bola de prata. Naquele ano foram 2 eu acho atletas. Que você foi o último. Fui eu e o Preto, né? A gente ganhou juntos em 2001 e depois de lá nunca mais, né? Aliás, depois de lá o Bahia não ficou nem entre os 10 primeiros da Série A, nunca mais. Isso já fazem 20 anos, né? Então é muito tempo em que o torcedor do Bahia não tem assim um ano tão bom como foi 2001, campeão baiano, numa época que o campeonato estadual valia muito, campeão do Nordeste, sendo esse campeonato, né, como eu falei, um campeonato que movimentou a região mesmo. Sim. 8º lugar no Campeonato Brasileiro, né, entre os 10, e 2 atletas bola de prata. Sim. Né, eu costumo dizer que para mim foi o último grande ano do Bahia. Sim. Né? Bahia, de 2013 para cá, com a intervenção, o Bahia ganhou muita coisa, né? Recuperou a credibilidade no mercado, que já tinha perdido, melhorou sua infraestrutura, né? Com a inauguração do centro de treinamento novo, organizou suas finanças, Sim. Enfim, o Bahia deu um salto institucional, administrativo, financeiro, que era necessário, porque o Bahia estava descendo a ladeira sem freio, né? Se não houvesse essa intervenção e uma mudança drástica de direção, o Bahia hoje poderia estar numa situação muito pior, né? Mas está faltando ainda o desempenho desportivo, né? Resultados dentro de campo que possam dar ao torcedor essa sensação de torcer para um clube que é vencedor novamente. Isso. Né? E então essa geração mais nova, e eu acredito até a gente, como eu falei, 2001 são 20 anos, tira aí mais 5 anos, de 25 anos para baixo, não viu o Bahia que todo mundo conheceu, que o Bahia vencedor, o Bahia que... O Bahia que levantou a taça em 1988. Que levantava, que a torcida ia para Fonte Nova já sabendo que ia ganhar, só não Sim. sabia de quanto, né? O Bahia que realmente empolgava, né? Então essa geração mais jovem está carente disso, né? Assim, acumula muito mais frustração do que felicidade torcendo para o Bahia. Né? E isso é muito triste de ver para quem conheceu o Bahia de outrora. Campeão. Né? Eu ainda peguei esse Bahia. Como eu falei, 2001 até 2001, 2002, que a gente foi bicampeão do Nordeste, foram anos muito bons. Né? Eu conheci esse Bahia. Eu pude sentir o que é o amor da torcida e o quanto o Bahia vencedor, mexe com a cidade, com o estado, né? Com as pessoas aqui. Eu pude sentir isso, né? E aí, de lá para cá é uma coisa que cada vez vai estar diminuindo, infelizmente, né?
infelizmente. Eu ainda não quero explorar essa parte do Emerson, comentarista, né? Daqui a pouco eu vou pedir seu comentário antes de finalizar o programa. Mas assim, eu quero que você fale da sua presidência lá no Ipiranga. O trabalho no Ipiranga, eu sempre gostei da área de gestão, né? Tanto Sim. é que eu sou formado em administração, pós-graduado em gestão esportiva. Verdade. Eu sempre procurei muito mais aprender mais sobre gestão do que propriamente a área técnica, né? Sim. Ser um treinador, né? E o Ipiranga apareceu na minha vida justamente quando eu me formei em administração, final de 2009. E o Ipiranga estava numa situação, assim, triste. Na verdade, fechando as portas. Eu estava no caminho de fechar as portas, não ia demorar muito tempo para isso acontecer. E se a gente não inicia esse trabalho, não fui eu que iniciei, né? Eu conheci o presidente da época, comecei a ajudar informalmente lá no final de 2009. E se a gente não faz esse movimento, o Ipiranga hoje estaria fechado, acabado. E assim, é uma marca que hoje tem 115 anos. Sim. E que tem uma história tão linda no futebol baiano, na Bahia Esportiva. Tem uma história tão linda. São 10 títulos estaduais, já foi o maior clube da Bahia, já teve a maior torcida da Bahia, né? Tem pessoas tão ilustres, baianos tão ilustres, que torciam para o Ipiranga, como Jorge Amado, Irmã Dulce, né? A capoeira Angola é amarela e preta até hoje, porque Mestre Pastinha era torcedor do Ipiranga, né? Então, quando eu comecei me aprofundei na história do clube e também no local, quando eu conheci a Vila Canária, que é a sede, e vi aquele espaço todo destruído. Sim. Mas eu sempre vislumbrei um potencial tão grande na marca Ipiranga, naquele espaço que o clube tem, e isso me motivou a mergulhar de cabeça, né? Sem saber direito ainda o que eu ia enfrentar pela frente, até pela minha inexperiência como gestor. Eu era formado, mas eu tinha a teoria, e sempre fui jogador de futebol, sempre fui atleta, eu não tinha experiência nenhuma como gestor. Então foi um trabalho muito árduo, de muito aprendizado. Foi um trabalho diferente de você ser um gestor de um Bahia, de um Vitória, que são clubes já consolidados, são clubes que já têm calendário, tem orçamento, tem torcida. O Ipiranga estava destruído. Foi um trabalho de reconstrução de uma marca, Sim. de reconstrução de um espaço físico, de um local, né? É um trabalho diferente, né? E com poucas pessoas, sem dinheiro nenhum e com muitos problemas inclusive de 20, 30 anos para trás. E foi esse o estado que a gente pegou, o Ipiranga. E ao longo de 8 anos que eu fiquei efetivo, né, como presidente, assim, a gente conseguiu resolver muita coisa, a gente conseguiu dar sobrevida ao clube. O clube hoje está vivo, o clube Sim. hoje está reformando a sua sede. Esse ano ainda inaugura o seu estádiozinho lá na Vila Canária, com todo reformado. O Ipiranga recuperou o patrimônio, porque até o patrimônio tinha sido perdido. O Ipiranga resolveu... O Ipiranga é um clube que hoje tem todas as certidões negativas, né? Coisas que todos os clubes do futebol brasileiro, os grandes, ninguém tem. O Ipiranga tem, né? Então a gente conseguiu salvar o clube de fechar as portas. A gente deu vida ao clube. Ainda a situação é bem complexa, porque isso exige muito dinheiro, o futebol, né? E logicamente a gente tem que... Eu ainda faço parte, porque eu sou hoje o vice-presidente do Conselho Deliberativo do clube, então eu ainda não estou mais na linha de frente, Sim, mas ainda estou dentro do clube, né? E a gente tem que ter uma imaginação muito grande para buscar receitas e seguir o trabalho. Mas é um clube muito querido, assim, é uma marca que não tem rejeição. Isso que era talvez um dos grandes ativos, né? Quando a gente ia falar, todo mundo gosta, na caminhada, gosta exatamente, na caminhada
para resolver os problemas do Ipiranga. Quando se falava assim do Ipiranga, a primeira reação de todas as pessoas é abrir o sorriso. É incrível como é um clube querido, e isso ajudou bastante, o fato de ser um clube com essa simpatia do torcedor. Por isso que não podia terminar, acabar. Né? Não pode, ainda precisa voltar a ser forte dentro da Bahia Esportiva. Agora vamos mudar um pouquinho, porque eu quero ouvir o Emerson, comentarista. Emerson, a gente vive um momento do futebol que você já fez alguns comentários aí, principalmente o futebol aqui da Bahia. Parece que eu não quero usar a palavra decadência, que é forte, porque é né? muito forte, né? Mas nós temos 2 clubes, né, que representa de maneira forte a Bahia. Temos um clube na 3ª divisão, o Bahia, que acabou de cair para a 2ª divisão. E como você mesmo acabou de dizer, já existe muitos anos que o Bahia não chega nem ao 10º colocado ali no Campeonato Brasileiro, que é a Série A, né, a série clássica do nosso futebol. Que avaliação você faz do nosso futebol hoje? O futebol mudou muito, como eu falei anteriormente, né? Virou negócio. Sim. É um grande negócio hoje em dia. Precisa e precisou ser profissionalizado. Sim. Né? Eu acho que os clubes baianos demoraram um pouco para acordar para essa realidade. Como eu falei, o Bahia deu a virada na intervenção em 2013, mas até lá os outros clubes estavam andando e o Bahia estava parado no tempo. Estava defasado, com uma infraestrutura precária, todos os grandes clubes com CTs modernos e o Fazendão sem uma obra de reforma. Né? Então, por aí você vê que o Bahia estava parado no tempo, né? Só acumulando dívidas, porque nem credibilidade mais no mercado estava. Então, o Bahia demorou para acordar e de 2013 para cá são assim, quase 9 anos. Dentro de uma linha de tempo do espaço, ainda é um tempo muito curto para você sair do quase zero como estava, né, para chegar lá entre os melhores. É impossível? Não, não é impossível, pode. Mas para chegar lá e ficar, você tem que ter uma base muito bem feita, uma estrutura bem montada, um trabalho contínuo que vai te dar uma sustentação lá no alto. Né? Então é um período ainda curto do Bahia. E o Vitória o Vitória sempre teve uma infraestrutura melhor, né? Cuidou disso e montou uma infraestrutura melhor. O Vitória estava até antes de 2015, 2014, até muito organizado, com dinheiro. As gestões, e isso é um ponto importantíssimo, né? As gestões acabaram destruindo muito do que o Vitória tinha de bom. A política interna do Vitória sempre foi complexa, sempre foi complicada, quando você também não tem um consenso interno. Não que a divergência seja ruim, porque é importante ter opiniões divergentes, mas quando isso trava um trabalho, trava um avanço, se torna ruim. Né? E o Vitória teve sempre uma política interna complexa, e que acabou refletindo nas finanças do clube. Se você tem um clube bagunçado do lado de fora, né, em crise, sem dinheiro, não vai conseguir ficar vencendo o tempo todo lá dentro. Uma hora vai refletir lá dentro. Né? E o Vitória está passando por esse momento. Se perdeu. O Vitória estava mais organizado, estava com dinheiro em caixa. O Vitória se perdeu em gestões que não foram bem sucedidas e na política interna dele, perderam o rumo, né? E está difícil de achar. É isso aí, pessoal. Esse foi o Emerson Ferretti. Agradecer a você, Emerson. Muito obrigado, viu? Eu fico muito feliz de tê-lo aqui em nosso programa. Quero dizer que as portas estão abertas aqui da emissora TV Quirimurê, canal 10.3, nosso programa aqui, Reflexões, tá bom? Como é que faz para te achar? Como é que faz para te seguir? Tem as redes sociais, principalmente Instagram, né, que a gente movimenta mais, que é Emerson Ferretti, né, o Ferretti lá com 2 T's, né? É a maneira mais fácil de ter o contato. Fora isso, a gente já tem um contato direto, né, a amizade. Eu agradeço também o convite, um prazer ter participado do Reflexões TV, né, e me coloco à disposição sempre que vocês
perceberem aí a possibilidade. Pois é. Obrigado. Obrigado você. A gente se vê, tá bom? A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Muito obrigado e fique com a gente. Se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu, saudade até que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade, então se assim é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim faz doer e amarga que nem giló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Laia, 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 laia. E coisa boa! É isso aí, pessoal. Esse é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas, canal 10.3 da sua televisão. TV Quirimure, tá bom? Se preferir, baixe o aplicativo e assista ao vivo tudo que está acontecendo aqui agora no programa. Ao meu lado, Júlio César, cantor, compositor, tá? Tá aqui com a gente, tocando um pouco de forró, vai contar a história dele, vai falar pra gente como é que vai ser esse São João, se vai ter, se não vai ter, se ele tá se preparando. Júlio, muito bem-vindo ao programa Reflexões, tá? Satisfação tê-lo aqui, as portas estão abertas sempre. Conta um pouco da sua história. Vamos lá, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, o prazer é todo meu de estar aqui pela primeira vez, participando do programa Reflexões, né? Bom, enfim, eu sou natural de Alagoinhas, fico aqui a 127 quilômetros de Salvador, uma cidade que tem uma relação muito forte com a sanfona, até porque lá perto tem um grande parque de vaquejada, o Manelito Argolo lá, onde tinha muita festa de forró, e tem lá uma estátua de Luiz Gonzaga, do trio nordestino com Lindu e tal. E eu recebi uma influência musical muito forte também da cidade da minha mãe, que é Maragogipe. Maragogipe é uma cidade que também tem uma relevância muito grande na música da Bahia, porque lá em Maragogipe tem Seu Dica, que toca guitarra baiana, e eu via, todo dia eu passava de tarde para jogar bola e eu via ele tocando guitarra baiana dentro de casa. Todo dia, final da tarde, ele tocava. Maragogipe teve uma banda que fez muito sucesso no final dos anos 80, ali até o meado dos anos 90, que é a banda Transasmil, que gravou uma música que fez muito sucesso no carnaval, acho que de 90 ou foi 91, uma música de João Guimarães. Que brilha esse negro, me diz que é o da paz. Isso é lá de Maragogipe. Então, o Resolu é de Maragogipe, né? Fez sucesso também nos anos 90 ali. Maragogipe tem a Terpsícore Popular, que é uma grande filarmônica. Tem também a Filarmônica 2 de Julho, também é de Maragogipe. E Maragogipe tem um carnaval muito forte, né? Inclusive tombado pelo patrimônio histórico, que é o Carnaval dos Mascarados e tal. E eu lá em Maragogipe participei de tudo isso. E tem um fator interessante, porque as pessoas me perguntam de onde vem essa questão de tocar sanfona. Quando eu, garoto, lá em Maragogipe, eu saía no carnaval, enquanto todo mundo estava atrás do trio querendo paquerar as meninas, eu ficava do lado do trio acompanhando o Ari tocando teclado. Sim. Entendeu? Eu achava bonito aquele teclado de várias oitavas ali, os solos todos das músicas tocados no teclado. Era um Korg ainda, me lembro disso. E eu descobri que a banda Transasmil ensaiava todo final da tarde lá num retiro, num sítio e tal. Então todo mundo ia para a Associação Atlética jogar bola, final da tarde ia empinar a raia e tal, e eu ia para o sítio ver o ensaio da Transasmil. E eu ficava ali na janela observando e tal. Na banda Transasmil tinha um baterista muito bom chamado Renê,
que inclusive fez alguns trabalhos aqui em Salvador, com algumas bandas e tal. E aí um dia ele me perguntou, rapaz, todo dia você vem aqui, vem ensaio, você gosta de música? Eu devia ter uns 11, 12 anos. Eu disse, gosto e tal. Ele disse, você gosta de quê? Eu disse, eu gosto de teclado. Aí ele me apresentou a Ari e tal, e foi a primeira vez que eu botei minha mão em cima do instrumento de tecla. Não saiu nada, naturalmente, mas eu tive o prazer de botar a mão ali no instrumento. Anos depois, isso eu vim morar em Salvador em 92, novembro de 92. Eu tenho um tio que Nestor Madri, que passou por aqui hoje no programa, deve conhecer, que é Antônio José. Ele foi da Warner, foi da Continental, era representante de gravadora. E uma certa situação, eu fui morar na casa de Antônio José. Então, na casa de Antônio José ia Luiz Caldas, na casa de Antônio José ia Missinho, na casa de Antônio José ia Sarajane, entendeu? Ele era o representante da gravadora. Então, o que é que acontece? Eu comecei a ter acesso àquelas pessoas todas ali, né? Eu me lembro que quando o Luiz Caldas lançou... Tamara, tomara que o sol saia cedo. Quando ele gravou isso, Antônio José era o representante da gravadora e eu fui no dia que Luiz Caldas foi lá, acho que falar do disco, alguma coisa nesse sentido. Eu estava lá no dia. O interessante é que muitos anos depois eu fui fazer um projeto no Pelourinho, chamado Forró na Praça e é de Graça, e Sarajane lembrou disso. Mas, rapaz, eu levei menino na casa de Antônio José. Coincidentemente, uma outra figura relevante da música da Bahia, que é Stan Viana, que foi empresário de Luiz e foi empresário de Sarajane, se tornou depois meu empresário. Eu já com a carreira em andamento e tal. Então, o que acontece? As coisas foram acontecendo de maneira muito natural, minha aproximação com a sanfona. E eu comecei a tomar aula de sanfona, digamos assim, essa história é muito curiosa, com Fel do acordeon, né? Que gravou muito na WR, Nestor deve saber também quem é. E eu conheci Fel através de Antônio José, porque eles fizeram uma banda chamada Sala de Reboco, que teve participação de Dominguinhos para gravar e tal. Foi a primeira vez que eu vi Dominguinhos na minha frente, na minha vida. E aí eu fui para o estúdio ver Dominguinhos botar voz e sanfona no disco, numa música de Antônio José. E aí eu disse, uma vez Antônio José, que eu queria aprender a tocar sanfona. Ele me indicou ir para a casa de Fel. Fel era cego. E aí quando eu cheguei na casa de Fel, ele disse, você é o sobrinho de Antônio José? Eu disse, sou. Ele disse, cadê a sanfona? Eu disse, eu não tenho não. Ele disse, como é que você quer aprender, aprender a tocar sem ter o instrumento? Eu disse, você não tem não, mas não vai resolver, porque eu vou ter que lhe passar as coisas e tal. Chegou num determinado momento que eu comecei a evoluir. Todo sanfoneiro, naturalmente, quando ele começa a evoluir, sob o ponto de vista da harmonia, sobretudo, ele se interessa por Dominguinhos, que é quem mudou. Dominguinhos trouxe a bossa nova pro forró, entendeu? E eu me lembro que uma vez eu fui na casa de Fel e eu estava há dias tentando tirar uma música de um disco de Dominguinhos chamada A Costureira. A música tem esses acordes assim, ó. É tarde, toda tarde vai fiando, a costureira no silêncio a costurar e faz. Leve esse vestido que foi prometido. Quando eu cheguei com esses acordes, eu disse, você aprendeu isso aonde? Eu disse, não. Eu disse, não, Fel, é porque eu conheci um sanfoneiro aí chamado Franciel, que tocou com a Delmar e tal, trazido para aqui por Flávio José. E foi ele que me ensinou os acordes. Aí Fel disse, ó, eu acho que não vai dar para você vir para cá mais tomar aula, não, porque tá tomando minha tarde toda, eu não consigo descansar e tal, e você tá querendo aprender Dominguinhos, eu tive derrame, não tenho mais movimento na mão esquerda, como é que eu vou lhe ensinar harmonia sem tocar nos baixos? Eu disse, Fel, mas eu vou continuar vindo para cá, porque é através de você que eu tenho uma sanfona para tocar, e que eu tenho aqueles discos ali para estudar. Ele disse, então você vai fazer o seguinte, todo dia que você vier, você tá R$3 de pão. É o pagamento para você vir todo dia para minha casa. Aí todo dia, final da tarde, eu passava na padaria, comprava R$3 de pão, levava para casa de Fel e já saía de lá 2, 3, 4 da manhã, todo mundo dormindo e eu com ele. Porque quando eu comecei a tocar mesmo e evoluir, como ele não usava mais a mão esquerda, então eu ficava tocando para ele ouvir as coisas que ele tinha tocado no passado e não conseguia mais. Eu me lembro que tinha uma música, na época eu escutava muito Dominguinho, só queria tocar Dominguinho. Aí tem uma música de Dominguinho chamada Querubim, toda vez na hora de ir embora ele me dizia, rapaz, toca aquela pra mim que eu gosto. Ela é um argumento
É um sentimento tão singelo, tão bom. É uma música que Dominguinhos fez para a relação dele com a sanfona. Porque Dominguinho não era letrista, Dominguinho era harmonizador e melodista e arranjador. As letras quem fazia era Anastácia, ou era Codó, ou era Nando Cordel e tal. E aí Fel gostava dessa música, mas ele não conseguia mais tocar por causa das harmonias, inversão dos baixos e tal. Aí todo dia eu tinha que tocar Querubim antes de ir embora para casa, mas tinha que levar todo dia R$3 de pão. Júlio, fala uma coisa para mim. Quais foram suas referências na música? Eu tenho algumas. E que todas interferem na minha maneira, ou hora de compor, ou na hora de tocar, ou na hora que eu estou no palco, enfim. A maior referência que eu tive na minha vida, e que hoje eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo, é Flávio José. Porque a primeira vez que eu escutei um disco, que eu me dediquei a tirar uma música todinha, foi uma música de Flávio José, que eu tenho certeza que você deve conhecer. Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se é assim não tem conversa, meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Coração tão sertanejo, vejo como anda plangente meu olhar. Foi a primeira vez, um amigo meu me deu de presente esse disco, porque na época se escutava muito Mastruz com Leite, não sei o que e tal. E aí ele chegou lá em casa e disse, eu achei no meu carro um CD na época que eu acho que você vai gostar, e me deu. Flávio José, Caia por Cima de Mim, o nome do disco. Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor, trago na lembrança a cor do vestido dela, certo? Aí ele me deu. Quando eu escutei, eu disse, não sei o porquê, não tem explicação. Eu fiquei escutando aquilo dias e dias e dias e dias e dias, e o som da sanfona era uma coisa que me puxava muito. Então eu virei amigo de Flávio José, eu gravei um clipe recentemente, uma música, que vou gravar um clipe, uma música minha, que ele disse, eu gostei dessa música, se você gravar aquele clipe que você me pediu, eu faço com você. Eu disse, por que você não grava ela para me dar moral? Ele disse, porque eu já fiz sucesso, você não. Quem está precisando fazer sucesso é você e a música é bonita. Então, Flávio é uma das referências que eu tenho, eu falo com ele sempre. Trio nordestino, que para mim é o maior trio de forró do mundo. Para mim a voz mais bonita da história da música nordestina chama-se Lindu, que é aqui de Entre Rios. E as produções eram fabulosas, porque no disco do trio nordestino tinha Dominguinhos e Maestro Chiquinho tocando sanfona, Altamiro Carrilho tocando flauta, tinha um cavaquinista muito famoso no Rio de Janeiro chamado Toco Preto, Coroné de Zabumbo. O que tinha de melhor para tocar música nordestina está no disco dos trios nordestinos, que depois foi utilizada essa mesma formação para gravar os três do Nordeste. Então o trio nordestino para mim é uma referência muito forte. Outra referência para mim é Dominguinhos, pela modernidade de tocar sanfona, né? Todo sanfoneiro, quando ele começa a compreender sobre harmonia, sobre execução, ele vai pelo caminho de Dominguinhos, que é quem mudou. Dominguinhos e Maestro Chiquinho é quem mudou isso. Sivuca é muito bom, mas Sivuca era mais frevo, era a orquestra sinfônica na sanfona, era outro estilo. Oswaldinho migrou, apesar de tocar forró muito bem, mas migrou muito para a questão do jazz, do rock and roll com a sanfona, tocou sanfona para Rita Lee, entendeu? Tocou sanfona para Pepeu e Baby Consuelo. Menino do Rio, aquela sanfona é Oswaldinho tocando, entendeu? Agora, Dominguinhos, quando você escuta, você diz, olha, é ele, o estilo é diferente. Eu quero fazer um comentário aqui, porque eu sou muito ligado às questões culturais do nosso país. Sim. E quando você tocou, você fez algumas melodias aí, que me trouxe à memória muita coisa boa. Afetiva, né? O forró tem isso de você trazer a história, a alma da pessoa. Tem, e porque é cultural, porque as letras sempre contam uma história, sempre um conto. Fala um pouco sobre isso. Porque o forró atravessa gerações. No meu ponto de vista, existe uma explicação para isso, até porque eu viajei muito no Nordeste já. Eu fui tocar em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará e tal. Todo ano tem um festival chamado Troféu Gonzagão, que é como se fosse o Oscar do Forró Nacional em Campina Grande, que eu já fui convidado 3 anos consecutivos e parou por conta da pandemia. Essas coisas que Luiz Gonzaga canta, isso não é folclore apenas, isso é real. Se você subir, por exemplo, de Pernambuco até o Ceará, ou se você for para Exu, indo por Petrolina,
você vai ver muito boi morto na beira da estrada, porque tentou sair do pasto que não tinha mais nada para tentar matar a sede. Eu já vi muito isso. Pessoas na beira da estrada A história do Nordeste. morrendo de fome e pedindo a você, numa BR, estender um cordão e lhe pedir um trocado qualquer. Da mesma maneira que você pode contar no Nordeste o sol que só a gente tem, né? Se você for pegar um avião agora e for para São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina, e você no mesmo dia voltar para Salvador, você vai dizer, rapaz, meu lugar é aqui, né? Por causa da temperatura, do clima, né? Sobretudo Salvador, que tem aqueles bambus ali no aeroporto. Então, toda vez que eu viajo, a sensação que você tem quando você passa ali é que você diz assim, pô, meu lugar é aqui. Então, isso realmente é contado dessa maneira. Agora, tem o lado da irreverência também, porque Shot das Meninas, quando ele fala Mandacaru, quando o fulor anda seca, isso é uma metáfora, né? Ele não está falando do Mandacaru, ele está falando da mulher quando sai da infância e entra na puberdade e na adolescência, entendeu? Então, assim, essa criatividade do nordestino, do sertanejo, de falar do sertão, de falar da vaquejada e tal, o nordestino faz isso com muita propriedade. E quem tem relacionamento com o interior, como eu tenho, acaba absorvendo essas questões e vivenciando essas coisas. E isso mantém viva a estrutura cultural do nosso país, sobretudo nos dias de hoje, onde Nestor Madri e Léo Minho estavam falando aqui há pouco instante sobre a questão da durabilidade da música, da relatividade do sucesso. Então, o forró ele não tem essa questão de fazer sucesso em 3 meses, 90 dias, 60 dias, não existe. As músicas duram uma eternidade e é por isso que o forró nunca cai no ostracismo, entendeu? Porque nunca fez sucesso estarrecedor, entendeu? O forró todo mundo gosta, o único artista de forró, vou lhe dizer aqui, eu posso arriscar talvez a dizer que nos últimos 30 anos, os artistas de forró que foram parar nos grandes programas de televisão foram Dominguinhos, poucas vezes, Dorival Dantas, poucas vezes, Elba Ramalho, porque já tem um trabalho mais nacional, não é um artista do Nordeste só. Então, o forró continua sempre ali. Aí, quando chega no período junino, que as pessoas, sobretudo da cidade do interior, estão sedentas pelo aquilo que ela viu nas plataformas digitais e tal, chega num determinado momento que as pessoas vão dizer, mas tem que ter o forró, entendeu? Então, para o artista de cantor, o cantor de forró tradicional, sanfoneiro como eu, esse mercado está sempre... O que não é uma zona de conforto, não se trata disso. Mas esse mercado está sempre garantido. Tem sempre alguém, tem sempre seu Tem espaço. sempre o espaço para o forró e tal. Até porque o forró tem músicas belíssimas. Se você me permitir aqui cantar 1, 2 ou 3, onde você cantar isso aqui vai agradar. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Oh, xalalalala. Oh, coisa boa é namorar, que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. É isso aí, você traz à memória aquilo que é bom, né? Isso é tempos bons de forró que são eternos, não termina nunca. Gente, o programa Reflexões está chegando ao final. Foi uma honra aqui, né? Fechar esse bloco com o Júlio César, grande cantor, compositor. Eu fico tocado com o sotaque, né? Esse sotaque nordestino, né? De coisa do interior, que marca o forró, marca sempre o forró. Eu quero terminar agradecendo, antes dele cantar a última canção dele, agradecendo aqui a Nagô, tá certo? Estúdios Nagô, Romanza, Portinox Ambientes, você que não conhece, passe ali na Romanza Pituba, passe aqui na Estrada do Coco. O programa está sendo gravado aqui, aqui tem móveis planejados para a sua casa, tá certo? O programa Reflexões vai ficando aqui, semana que vem a gente se encontra. Dance muito forró, forró faz parte
da nossa cultura e pedir a ele que faça uma canção final aí ao gosto dele. Vamos embora. Percebi no olhar, nem precisa falar o que você pensou. É que a gente conversa sem uma palavra, linguagem de amor. Conheço o seu jeito, a voz do desejo, lateja, maltrata, a vontade me dá.